Oi, eu sou o Sobrevivente e recentemente eu gravei um vídeo falando sobre a treta envolvendo a Cazé TV. A empresa está sendo cancelada, inclusive politicamente, por divulgar casas de apostas e também as odds das apostas durante transmissões da Copa. Inclusive a Cazé TV parece que vai se ferrar muito nessa, por esses e outros motivos. No vídeo em que eu falei sobre isso, eu notei alguns padrões de comentários. Os comentários que acham que a divulgação de apostas é algo terrível e deveria ser proibido. Teve também os comentários que falam da hipocrisia das empresas. Tiveram comentários também mostrando que algumas pessoas nem mesmo prestam atenção nessas propagandas. E por último, os comentários que dizem aposta quem quer. E eu vou ser sincero com você, esse aposta quem quer me deixou bem pensativo. Afinal de contas, de certa forma faz sentido, não faz? Ninguém obriga ninguém a apostar. Mas ao mesmo tempo, as empresas têm responsabilidade em como fazem isso. E muitas vidas estão sendo destruídas. Vício em apostas online atinge milhões no Brasil e já é considerado problema de saúde pública. O Levantamento Nacional de Álcool e Drogas, com dados de 2023, aponta que cerca de 10,8 milhões de pessoas, a partir de 14 anos, jogam de forma arriscada ou problemática. Segundo especialistas, o vício em jogos virtuais, as chamadas bets, que podem ou não ser esportivas, já é considerado problema de saúde pública e tem classificação internacional de doenças, o CID, como transtorno do jogo, ou ludopatia também, eu vi em algumas versões. O mesmo estudo mostra que os grupos mais vulneráveis são pessoas de menor renda e adolescentes que, em tese, nem poderiam acessar jogos virtuais de aposta, segundo a lei brasileira. Especialistas alertam que muitas vezes o apostador com transtorno do jogo tem dificuldade de se identificar como alguém dependente que precisa de ajuda, ou seja, o viciado não se reconhece como viciado. Muitos só buscam auxílio quando chegam a extremos levados pelo vício. Com tudo isso, com todos esses dados, eu comecei a me perguntar, cara, então de quem é a culpa disso tudo? Dos viciados mesmo? A culpa é só deles? Das empresas? Dos influenciadores? Do governo? A resposta é ainda pior do que você está pensando. Bora trocar uma ideia sobre isso? Antes, por favor, comenta um oi sobrevivente para me ajudar com o engajamento desse conteúdo. E se você comentar um oi sobrevivente, eu vou curtir o seu comentário em até 24 horas. Sobrevivente, não precisava nem gravar esse vídeo, pô. A culpa é claramente de quem aposta, cara. Ninguém tá obrigando ninguém a jogar, a se endividar. A culpa é da pessoa, pô. Como eu disse antes, é algo que faz um certo sentido. Realmente, ninguém obrigou ninguém a baixar um app, a se cadastrar nele, a colocar os dados lá, a apostar nele e continuar apostando mesmo sem dinheiro. E eu concordo, cara, é responsabilidade da pessoa o que ela faz com o dinheiro dela ou com os próprios vícios. E isso independente de que vício a gente está falando. Não dá para tratar pessoas adultas como nenenzinhas que não sabem o que fazem. E talvez essa seja uma das maiores críticas ao Estado de forma geral. De querer se meter em tudo, de tratar as pessoas como se fossem bebezinhas, como se achasse que todo brasileiro fosse burro e que precisasse de intervenção o tempo todo. Tem várias pessoas que concordam com essa visão. O que é isso aqui na Globo e Premiere? Eles não estão obrigando ninguém a apostar. Se a pessoa sabe que tem vício com apostas, não vai consumir conteúdos que ela sabe que terá odds, QR Codes para site de apostas, novamente. Aposta quem quer. Outro tweet, Pinguço torrou Bolsa Família no Tigrinho. A culpa é de quem? Da casa de apostas? Da propaganda, da internet, das piadas, da rede social, da Copa do Mundo? Do capitalismo, da liberdade da direita? Não. Do Zé Bete que apertou o botão e apostou. E por último, aposta quem quer. Ninguém coloca arma na tua cabeça e te obriga a apostar. Se tu é fraco de cabeça, aí o problema é todo seu. Poxa, sobrevivente, então você tá dizendo que a culpa é toda do usuário? Então, é isso? Vai fechar o vídeo agora? E não é culpa do usuário. E você achar que é só culpa do usuário é fechar os olhos para algo que é realmente ainda pior do que a gente imagina. Porque só botar a culpa no viciado é inocentar também as empresas de aposta, os influenciadores e o governo. E a gente tem que lembrar que as empresas de apostas não são nada inocentes. Elas não ficam só esperando alguém aparecer e vendem um produto. Elas estudam o comportamento humano, elas usam propaganda emocional, elas divulgam bônus, investem em notificações inteligentes, contratam influenciadores, estão presentes no futebol o tempo inteiro, você viu nessa Copa. Elas geram uma sensação de pertencimento, elas têm uma linguagem de dinheiro fácil. Não dá para dizer que elas não têm responsabilidade nisso tudo. Elas estudam e continuam estudando as melhores maneiras de hackear o cérebro, hackear entre aspas, claro, o cérebro do usuário para ele continuar se jogando ao vício. O sistema ele é desenhado para fazer a pessoa voltar. A pessoa não vicia só porque gosta de perder dinheiro, nem faz sentido isso. A pessoa aposta e muitas vezes compromete a renda da família inteira por conta desse ciclo que gera esse vício.
O ciclo de apostar, quase ganhar, achar que aprendeu o padrão da plataforma, aí perde dinheiro, tenta recuperar o dinheiro, sente vergonha, aposta escondido, perde mais dinheiro e depois aposta de novo para tentar consertar o estrago que a própria aposta causou. Isso aqui é muito mais sério do que parece. Esse aqui é o Wesley Delanogari. Ele é um doutor em neurociência. E ele fala muito sobre essa afirmação de é só não apostar. Simplesmente para de sofrer por aquela pessoa. Simplesmente deixa de fumar, você sabe que isso faz mal. Por que você simplesmente não seja feliz? Vai, seja feliz. A gente não consegue fazer essas coisas porque o nosso comportamento não depende necessariamente da nossa vontade. É difícil entender isso, tá? Em algumas instâncias talvez fique mais claro, como por exemplo, uma pessoa que fuma ou bebe álcool e sabe que isso prejudica a vida e não consegue parar, talvez fique mais evidente, mas em outros comportamentos é um pouco mais difícil de entender como nós somos manipuláveis. Um exemplo são as apostas. Aquelas pessoas que estão falando na internet hoje, simplesmente não aposte. Deixe as pessoas fazerem propaganda, basta você não apostar. A questão é que o nosso comportamento depende pouco do que a gente quer. Isso fica mais evidente naqueles casos de vícios, como eu comentei, mas isso também funciona na hora de apostar. Uma pessoa que tem uma predisposição genética à impulsividade associada a um histórico de vida que aumente a probabilidade de apostar e principalmente que tem pouco recurso cognitivo para entender que aquilo ali não é uma boa ideia, misturado no universo onde nós vivemos uma paixão pelo futebol, terá uma probabilidade bastante grande de colocar uma bela grana ali naquela aposta e que se ela perder, talvez ela queira buscar mais e aí acabe nesse abismo que a gente vê muitas pessoas infelizmente caindo. Quando você tem um marketing para milhões e milhões de brasileiros muito agressivo e que linka, de certa forma, uma paixão nacional com algo que é potencialmente viciável, provavelmente esse marketing vai alcançar, dentro dessas milhões de pessoas, um grupo relevante que não vai conseguir simplesmente não apostar. Assim como muitos de vocês, ou talvez você que esteja aí assistindo, simplesmente não consegue deixar de amar aquela pessoa que está fazendo você sofrer, ou simplesmente não consegue fazer dieta, ou simplesmente não consegue ler um livro. O nosso comportamento ele depende de uma série de fatores que não são tão simples de serem compreendidos e por isso que não é simplesmente não aposte. Na verdade, a gente precisa de alguma noção de que, infelizmente, vivemos num país que as pessoas têm baixíssima educação financeira e muitas delas pouquíssimos recursos para conseguir entender que talvez ficar apostando para conseguir fazer uma renda extra não é um bom caminho. Ou seja, dá para dizer que a culpa ou responsabilidade de quem aposta é da pessoa. A gente não pode excluir isso porque a pessoa foi atrás da aposta ou a pessoa decidiu apostar. Só que não é culpa dela não conseguir sair daquele vício, uma vez que o vício esteja instalado. Inclusive é uma discussão que eu já gravei vídeos a respeito sobre o quanto a gente não tem tanto livre-arbítrio quanto a gente pensa. É a mesma coisa, por essa lógica, culpar um cracudo da Cracolândia por ele simplesmente não tomar um banho e mandar currículo na manhã seguinte. Ah, sobrevivente, mas é possível o cara largar o vício em aposta e é possível um cracudo sair da Cracolândia, pô. O cara com muito esforço, com muita força de vontade consegue se livrar de um vício. Isso é possível, mas é pouquíssimo provável. E não dá pra gente ficar tratando as exceções aqui. A gente tem que pegar a regra geral dos casos. Porque imagina isso em um universo imenso de viciados. Pensar só na força de vontade do indivíduo é menosprezar a capacidade que um vício tem de destruir a pessoa e também as pessoas ao redor dela. Sobrevivente, mas se o cara se ferrar com apostas, o problema é dele, velho. É isso que tu não entende, sobrevivente. Porque se o cara decidiu entrar nessa vida, ele que se ferre nessa vida, pô. O problema pode até ser inicialmente dele. Só que depois o problema se torna de quem tá perto. Qualquer vício, nunca afeta apenas o viciado. Afeta muito as pessoas em volta dele. E muitas vezes chega num nível que afeta muito mais as pessoas em volta dele do que o próprio viciado. Isso afeta também não só familiares, mas o sistema público de saúde, afeta as relações e muitas vezes faz com que a pessoa queira se livrar do fundo do poço de uma forma repentina e trágica. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas você já deve imaginar do que eu tô falando. O ponto é que muitas vezes esse processo inteiro que a gente está conversando nesse vídeo começa com um influenciador, um tweet, um post no Instagram, uma propaganda na TV.
Os influenciadores também são bem culpados dessa dinâmica toda. Tem até quem defenda dizendo que é apenas um trabalho, que se uma empresa pagou, o influenciador pode divulgar o que ele quiser, que é o trabalho do cara. E vamos ser justos, querer. Ele pode, ainda mais agora que está tudo regulamentado. Mas não dá para dizer que ele não tem responsabilidade do que ele está divulgando. Divulgar uma casa de apostas não é igual divulgar uma cadeira, uma camiseta ou um celular. Aposta é um produto que pode causar uma perda financeira séria, pode causar uma compulsão, um endividamento, pode causar a destruição da família daquela pessoa. Então quem divulga não pode fingir que está fazendo uma publi qualquer. A pessoa está divulgando algo que vai levar a própria audiência à destruição. Isso diz muito sobre um criador de conteúdo. Só que vamos com calma também. O ponto não é o influenciador causou sozinho o vício do cara. Isso seria exagero. Mas o boom das apostas começou graças aos influenciadores. Boa parte deles se rendeu a divulgar casas de apostas porque elas pagavam e ainda pagam muito bem. Imagine, por exemplo, um influenciador de pequeno ou médio público que ganha lá os seus 15 mil por mês. E isso já é uma grana do caramba. Só que do nada chega para ele uma proposta de 350 mil para divulgar casas de aposta. Isso é quase 2 anos de trabalho da pessoa numa bolada só. Isso mexe com a cabeça de quem recebe a proposta. Você que diz, sobrevivente, eu jamais me venderia por isso. Eu sinceramente acho que você tá mentindo. Porque é muito fácil falar isso. Até você ver a quantidade de dinheiro que você pode receber com isso. Nesse momento do vídeo, eu vou compartilhar algo um pouco pessoal. Eu evito fazer isso, dá pra ver que meus vídeos são bem mais informativos do que qualquer outra coisa. Mas os e-mails que eu já recebi sobre bets, por exemplo, eu nem abria pra saber o valor. Eu tinha medo disso. Eu tinha medo de abrir o valor e descobrir, cara, que era exatamente o valor que eu precisava para construir minha casa. Que tem sido o meu projeto de vida atualmente. Eu lembro de uma vez, uma empresa X, não vou falar o nome, ela me mandou um e-mail, eu excluí o e-mail sem ler valor, sem ler nada. Eu só vi que tinha bet no título. E algum tempo depois, eu recebi outro e-mail dela. Do tipo, só pra me certificar de que você realmente recebeu a nossa proposta e todo aquele blá blá blá. Depois que eu percebi isso, que só excluir não era o suficiente, eu tinha que excluir e também bloquear o contato que enviou o e-mail pra isso não ficar aparecendo pra mim. E isso eu aprendi justamente estudando neurociência. De nem mesmo me permitir ter contato com a tentação. Mas eu já fazia isso porque eu pensava, cara, eu não vou divulgar apostas pro meu público. Mas eu tô abrindo mão, se eu visse o valor lá, né? Eu tô abrindo mão de ter a casa que eu sempre quis ter. Então foi a estratégia que eu utilizei pra simplesmente, cara, eu não quero nem saber, não quero nem ver valor, não quero nem deixar isso de alguma forma chegar próximo de contaminar o meu coração. Felizmente, ainda se tratando dos influenciadores, alguns negaram, deram exemplo e nunca divulgaram apostas. O primeiro que me vem à mente é o reizinho das mitadas, o Orochinho, o nosso querido Milton. Orochinho revela quanto a Blaze lhe Mano, eu ofereceu. não lembro quanto que foi agora, mas tipo assim, eu acho que era pra divulgar o bagulho por uns 3, 4 meses, pra ganhar, acho que 900 mil. Aí eu pensei, tipo assim, eu já achava paia divulgar cassino. Só que acima de tudo, não acima de tudo. Em segundo lugar, o Paia tá em primeiro. Em segundo lugar, é que já tava na cara que a casa ia cair pro pessoal nisso aqui. Não é possível que esse bagulho ia continuar durando. Porque tinha gente tomando strike já no YouTube no começo desse bagulho. Os caras que tiveram que fazer várias artimanhas pra conseguir divulgar cassino. Não pode colocar link na descrição, tem que colocar o mais 18 na tela. Você tem que, tipo, mandar as pessoas entrar no site, só que sem dar o link, tá ligado? Se você fizesse qualquer coisa fora disso, você já tomava strike. Então a casa já ia cair pra todo mundo. 900k, pois é, mano. Até pensei, mano, assim, eu acho errado, mas querendo ou não, já ia dar pra fazer a inteira lá, já ia conseguir comprar meu apartamento. Foi uma lógica parecida com o que eu pensei, né? Só que no meu caso, é a construção da minha casa. Mas não vale a pena, mano, porque com certeza se você divulga esse bagulho, muitas pessoas vão se fuder. É impossível não acontecer isso, tá ligado? Pô, você pode falar, joga com responsabilidade, só pode adulto, não sei o que, não sei o que lá. Muitas pessoas vão se fuder, querendo ou não. Porque, você vai lá e aposta responsável. Todo mundo se sente responsável. O cara que pega o carro e dirige bêbado, na cabeça dele ele tá, não, pô, tá suave, pô, eu consigo, eu tô de boa, tô conseguindo fazer o 4 e os caralho. Aí vai lá e regaça o carro numa família inteira. Mata o bebê, o vovozinho, a vovó. Ok.
Eu vou ter que parar aqui antes que afete o meu vídeo. O Léo Stronda também foi um que negou propostas. Eu recebi proposta de todas as casas de aposta que você pensar aí, eu recebi. E não só casa de aposta, tipo Blaze, mas a casa de aposta também, tipo esses bet. Eu não fechei com nenhuma, recusei todas. E olha que era contrato, moeda, tá? Pra você ter noção, eu tenho o contrato do meu e-mail, vagabundo me oferecendo 100 mil pratas por mês, só pra divulgar a parada Stories. Dinheiro fácil. Bota lá, finge que jogou, sei lá como é que era, joga um pouquinho, mostra lá que ganhou um dinheirinho. Pau! Toma aí, tropa, entra no meu link aí. Eu tenho proposta de 100 mil reais por mês. E eu recusei por conta dos meus princípios, tá? 100 mil reais é tentador? Tentador. Mas o diabo, o capeta, ele não vem... se ele viesse de chifre, tridente e rabo de pontudo, você ia querer negar na hora, pô. Ele vem tranquilo, ele vem gostoso, ele vem dinheiro, ele vem mulher gostosa, mulher bonita, entendeu? Eu não sou a favor desse tipo de coisa. Porque aquilo ali, tropinha, é feito para arrancar dinheiro do povo. Tem gente que faz um dinheirinho? Faz. Só que quando você vai botar na ponta do lápis, não é vantagem. Eu recebi. E um dos influenciadores que também negou foi o padre Patrick. Nunca imaginei de verdade que isso iria acontecer comigo. Eu sou padre no interior do estado do Pará, eu moro numa cidade chamada Parauapebas. Então eu estou longe dos grandes centros urbanos, né? Eu não sou um padre que canta. Geralmente os padres conhecidos no Brasil são cantores. Então, internet nunca foi algo que eu busquei. Eu já mencionei sobre isso, né? Eu vivi um processo depressivo muito forte e eu vi na internet, ali naquele tempo de pandemia, uma forma de eu conversar com as pessoas. Então eu comecei a gravar uns vídeos assim de forma aleatória e aquilo viralizou, foi se espalhando, né? Neste início, algumas plataformas me procuraram. Eu lembro de uma proposta de valor, eu não saberia dizer qual delas, depois eu posso ver, que me procurou, me oferecendo naquela época, que foi bem no início, que acho que eu ainda não tinha 1 milhão de seguidores no Instagram, 560 mil reais naquela época para divulgar. E geralmente as divulgações são assim, 2 vezes na semana você grava 2 stories, 3 stories, eles mandam o briefing, né? Só que ali eu já não aceitei, pronto, e sempre chega, tem agência que cuida disso e eles já sabem que nem passam para mim porque sabem que eu não vou aceitar. Sobrevivente, mas olha só, eu entendi, tá, beleza. Só que o Lula, ele tentou conter esse problema todo e regularizou as bets, cara. O Lula, ele salvou a gente, pô. E não, o Lula não tentou resolver nada, na verdade. Ele e o Haddad só decidiram lucrar em cima disso. Eles pensaram, se tem tanta gente gastando dinheiro nisso, bora pegar nossa parte, né? A decisão de regularizar em vez de proibir ou criminalizar de forma mais dura as bets não é essa salvação toda que a gente imagina. A lei sancionada em dezembro de 2023 regulamentou as apostas de cota fixa, principalmente esportivas e alguns jogos online, com o objetivo de tirar o mercado da ilegalidade total, gerar arrecadação para o governo, essa parte aqui com certeza o governo brilhou os olhos ao ver, e criar as supostas regras do jogo responsável. Na teoria, parecia um controle do governo, algo para salvar o viciado, algo para trazer luz às famílias que estavam sofrendo com isso. Na prática, o que aconteceu foi uma explosão do setor. O Brasil virou um dos maiores mercados de apostas do mundo inteiro em pouquíssimos anos. Milhares de acessos e faturamento na casa dos bilhões de reais. Só no primeiro semestre de 2025, o mercado legal, tá? Que ainda tem o ilegal, já tinha movimentado mais de 17 bilhões de reais. Sem falar a publicidade massiva em tudo. Em camisas de time, em estádios, na TV, em redes sociais e, claro, influenciadores. Muita gente criticou, dizendo que a regulação era simplesmente uma permissão para as bets rolarem soltas por aí. O que antes era uma zona cinza, por exemplo, a Blaze e várias bets ilegais promovendo livremente, ganhou uma espécie de legitimidade. A publicidade praticamente explodiu porque agora tinha respaldo do governo. Os influenciadores que antes tinham medo de serem cancelados pelo público, agora viram que a grana era legal no sentido de lei mesmo, já que o governo autorizava. Só que tem outro lado, para ser justo também e fazer um meia-culpa, tem defensores da regulamentação que dizem que proibir 100% era e é quase impossível na internet. Isso por conta de sites offshore, o Pix Fácil, VPN, etc. Antes da lei, o mercado já era bilionário e descontrolado. A regulação veio pelo menos para taxar e bloquear alguns sites ilegais e, em teoria, colocar regras de proteção ao consumidor. O problema real não foi só regularizar, só que regularizar de uma forma burra, sem um freio forte na publicidade e sem medidas duras o suficiente
de proteção desde o primeiro dia, algo que agora permite esse marketing predatório rolar solto por tempo demais. Sobrevivente, nessa etapa do vídeo, eu tô confuso já, cara. Tipo assim, a culpa é de quem, pô? Então, tipo, a culpa não é da pessoa, a culpa não é do governo, a culpa... Pô, cara, se decide. Aqui entram as teorias mais abertas. Uns vão culpar exclusivamente o capitalismo. Outros vão culpar as grandes corporações, estilo cyberpunk mesmo. Já vai ter gente que vai falar na nova ordem mundial ou coisa parecida. Mas para a conversa não ficar muito abstrata, a culpa é de todo esse ecossistema de apostas. A culpa é do governo, a culpa é dos influenciadores, a culpa pertence às empresas de aposta também, e a culpa também, você queira ou não, é também do usuário, é também do viciado. Culpar só um desses caras aqui é inocentar por completo os outros. E não dá pra inocentar ninguém nessa treta toda. A tendência é as coisas piorarem com a Copa do Mundo, justamente pela quantidade de jogos. É um banquete pra quem é viciado em apostas. Depois, a gente vai ver o estrago e o que vai sobrar disso tudo. Seria impossível trazer esse vídeo até você sem a ajuda do pessoal que paga o meu salário. Eu quero agradecer ao Cauê Abruzio, ao Adriano, ao Woodson, ao Matheus, ao Guilherme, ao Natan Batista, o Incoerentemente Absurdo, o Iandro Borges, o Demis, o Guilherme Steck, o Ghostinet, o Capivarilson Motorista, os Guerreiros Z, o M. Samuel, o Willow, o Grow Pulga, o Alguém, o Cauê, o Guilherme Rodrigues, o Daniel Roberto, o Ricardo Klein, o Senhor Mistério, o Jason Torran, ao Barchi, ao Pedro Henrique Marques de Oliveira, ao Danila Fiesse, ao Antônio Lúcio, ao Willow S., ao Ecstasy, ao Dr. Hedber, ao Jonathan, ao Caio Duque, ao Luke Furrex, ao Ismael Neves, ao Matheus Flores, ao Grove Lake, ao Anônimo, ao Luca Nonino, ao Glaubert Ismael, ao DWLTZ, a Torcem, ao Jean, ao Robson Cedras, ao Topzera, ao Anderson Olindo, ao Rafael Gonzaga, ao Polo, ao Zanatas, ao Eduardo, ao M. Chris, aqui e a cada um dos membros desse canal, membros que recebem acesso a conteúdos exclusivos, acesso aos mapas mentais, acesso a vídeos antecipados, acesso ao nosso servidor no Discord para maiores de 16 anos, acesso aos nossos minicursos de sobrevivência no Brasil. O minicurso atual está sendo um minicurso de oratória. A próxima aula, a primeira aula, na verdade, vai ao ar na segunda-feira. Muito obrigado a você que tem me acompanhado aqui. Dá uma olhada no que os 3 planos podem oferecer, mas não comprometa sua renda comigo. Não se endivide, pelo amor de Deus. A gente se vê no próximo conteúdo. Tchau, tchau. Um forte abraço.